Sejam todos muito bem-vindos ao canal Making Off. Meu nome é Jordan Cavalcante e hoje eu entrevisto esse dublador que eu sou muito fã. Acompanhei diversos trabalhos desse sujeito que é o Rodrigo Andreato. Rodrigo, um prazer enorme te receber. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Tamo aí, vamos conversar, bater um papo, ver o que vocês querem saber de mim. A gente sempre gosta de começar fazendo um lembrete de diversos personagens. Sei que a galera vai lembrar de muitos, mas eu já vou fazendo uma listinha e se você quiser adicionar, fica à vontade, tá bem? Tá legal. Você fez o Joey e o Jaden do Yu-Gi-Oh!, o Alphonse do Fullmetal Alchemist, e o Kito e Yui do Sakura Card Captors, o Ubi do Dragon Ball GT, o Gary do Pokémon, Dave o Bárbaro, o Yahiko do Samurai X, o Yo Asakura do Shaman King, enfim, diversos personagens bem legais. Quer lembrar mais algum? Bom, dessa gama de animes aí, fiz Kid Músculo, né, no Músculo Total. Eu adorava o Esse, Músculo esse é Total. mais antiguinho, né? Mas acho que você listou bem. Você listou bastante. Vamos começar com aquela pergunta super básica. Como foi que tu entrou na dublagem, essa arte, como foi que entrou na tua vida? Bom, desde criança, eu comecei a dublar criança, né? Eu comecei a dublar com aproximadamente 10, 11 anos. E eu cantava. A minha primeira profissão, né? A minha primeira tentativa de profissão era de ser cantor. E aí a gente ia em algumas agências. E aí eu acabei cruzando em uma das agências que meus pais me levavam na época. A dona da agência era a mãe da família Bezerra, de Wendel Bezerra, Úrsula Bezerra, Ulisses Bezerra e tal. E aí foi uma época, isso foi em aproximadamente 94, 93 ou 94. Era uma época em que as produções estavam deixando de ser dubladas por adultos que faziam crianças e começando a ser gravadas por crianças. Só que não tinham crianças no mercado para fazer isso. Então tinham só dois dubladores até então, que eram jovens, que eram crianças, que era a Fernanda Bular e o Wagner Fagundes. E aí estava nessa fase, e como eles já dublavam e tinha esse conhecimento de que precisava de gente, escuta, junto com tudo que a gente já faz aqui na agência, você topa fazer um teste? Era um curso de dicção e um teste, né, para saber se a criança falava bem, sabia ler e tal. E isso foi num estúdio que hoje não existe mais, que chamava-se Megasom. Era do mesmo empresário que hoje é dono da Sigma, do estúdio da Sigma. Enfim, aí eu fiz o teste e comecei a dublar. Como tinha um volume não tão grande quanto hoje, mas tinha um volume ali de trabalho para crianças, eu já comecei ali e aí desencadeou em um monte de outras coisas. Lembra do primeiraço papel, a primeira vez que entrou lá? Primeiro, eu não vou saber dizer, porque eu não sabia direito exatamente o que era. É muito diferente de hoje, que você diz dublagem e as pessoas sabem do que se trata. Eu me lembro, eu devia ter entre 9 e 10 entre o curso e aí esse primeiro contato, e o teste ele já foi meio válido, porque já precisava cobrir aquela criança que estava num filme, e aí eu me lembro que eu entrei no estúdio e o diretor, já falecido, um dublador que era excelente, diretor, Nelson Batista, disse assim, garoto, você sabe ler? Eu disse, sim, eu sei ler. Então tá bom, aqui está o roteiro que já estava na página, já tinham preparado para mim ali, né, que era o teste. Então, ó, vamos ver. Quando você ouvir ele falando ali, ó, na tela, que tinha um monitor, você lê o que está aqui e fala em cima, ok? Eu falei, ok. Não tinha curso, não tinha. E aí eu falei, beleza. E para criança é tudo muito mais fácil, né? Você não tem muito medo das coisas. E aí eu não me lembro qual era a frase nem qual era o filme. Ah, tá legal. Então aí aconteceu. Eu falei, ok, valeu. Não tinha o lance da tecnologia. Hoje a gente consegue, né? Mover os diálogos, se você atrasa ou se você adianta e tal. Não tinha isso. Então não me lembro quantas vezes exatamente eu gravei, mas foram poucas. Eu lembro que foi muito rápido e eu saí dali sem pensar muito naquilo, né? Acho que da segunda vez que me chamaram, aí esse teste já foi o válido, né? E aí da segunda vez que ligaram para os meus pais para eu ir para gravar, eu fui e aí nessa segunda vez eu comecei a entender. Olha só como é maluco, né? A cabeça de uma criança daquela época. Caramba, então as coisas não são feitas no idioma em que eu falo.
as coisas são feitas em outro lugar e tem pessoas que fazem isso, que colocam a voz para a gente entender, né? Enfim, essa é uma parte engraçadinha. Mas o primeiro trabalho, de verdade, assim, que eu me lembro, um fixo, foi A História Sem Fim em Desenho, o Bastian Balthazar Bucks. Agora, quando a gente olha a sua lista de personagens, alguns dos mais marcantes, pelo menos que os fãs lembram, são de animes. Me fala um pouco sobre dublagem de anime. Tem particularidades? Eu sei que tem muito grito, tem golpes que você vive repetindo e tudo mais e tal. Como é a dublagem de animes? Tem particularidade para as outras? Sim, tem. Na verdade, todos os tipos de produtos, né, tratando isso como um produto do entretenimento, né, todos os tipos de produto têm as suas características, as suas dificuldades e as suas facilidades, né? Com uma determinada experiência, né, depois de um tempo, eu vou dizer para você que os gritos não são um problema, né? Você encaixa a sua voz de um jeito correto ali, uma coisa técnica e tal, e você consegue, enfim, fazer numa boa. Mas tem a dificuldade, por exemplo, é uma linguagem específica, né? Os diálogos são dinâmicos, ou seja, termina um, já começa o outro, não tem um espaço de tempo, né, do público assimilar uma cena, porque geralmente não é uma coisa assim muito tensa como num filme de live action, né, que tem uma história, enfim, uma composição artística diferente, né, que tem um tempo, uma pausa dramática e tal, não tem muito. O idioma é um fator que, dependendo do idioma que vem, nem sempre a gente dubla os animes em japonês, né? Às vezes a gente dubla em outro idioma, mas às vezes é em japonês. Quando é em japonês, tem uma dificuldade maior, é difícil você encontrar gente, e principalmente dubladores, que falem japonês e que entendam japonês. O sincronismo do anime, ele é mais complicado, porque eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de assistir um produto original, ele é razoavelmente fora de sincronismo para os padrões que nós estamos acostumados. Sempre sobra uma boquinha, falta uma boquinha, as pausas, elas não são exatas, e a gente corrige, entre aspas, tudo isso, né? Não que tenha sido feito errado, é uma linguagem, mas a gente, no nosso padrão cultural, a gente não está acostumado com isso. Então, isso dificulta muito a parte técnica da coisa. Sim. Teve aquele primeiro sucesso dos animes, digo, o primeiro que a galera reconhecia e talvez fosse em evento, ou a galera lembrasse da voz? O primeiro personagem de anime que eu gravei e que eu me lembro de todo mundo gostar foi a Rico. Me bata! Bata quanto quiser! Eu não tenho nada a ver com nenhum de vocês! E também não quero fazer esse trabalho de ladrão! Eu vou pagar o meu débito com um trabalho de verdade! Sim. Era Samurai X. Que foi uma época que tinha muito, né? Teve um período em que tiveram várias séries. Então, eu fiz Samurai X, e aí, enquanto ainda não tinha terminado Samurai X, eu fiz Sakura, Yu-Gi-Oh! E aí, na sequência, aí já é um pouco mais pra frente, já veio Shaman King e outras coisas. Mas acho que o Yahiko foi o primeiro. Porém, não era como é agora, né? Então, não tinham tantos eventos, não tinha tanto conhecimento a respeito da dublagem, então, e não tinham redes sociais, então as pessoas não mandavam mensagem para você, caramba, que legal, você faz o Yahiko. De vez em quando você encontrava alguém, ou algum curioso, ia lá na empresa de dublagem para saber como é que funcionava, poxa, curioso que eu digo assim, no bom sentido, né? Alguém que gostava, poxa, posso ver, posso entrevistar, posso, né, conhecer, e aí a pessoa dizia para você, poxa, adoro o personagem que você faz. Então, o primeiro foi Yahiko. E na escola, porque você disse que dublou na infância, né? Então, eu acredito que você associava a escola e dublagem. Um dos grandes sucessos, eu vou falar Pokémon, que você fez o Gary, que era um personagem que era o rival do Ash. E até hoje, eu sou professor de escola de fundamental, e até hoje Pokémon é um sucesso, as cartinhas ainda vão e voltam e tudo mais e tal. Eu pensei ter ouvido um barulho aqui. Ora, veja, o Esquadrão Babaca! E aí, qual é o seu hotel? Estamos acampando. Pena não estarem num lugar como este. Dá só uma olhada. A galera na escola reconhecia tua voz, eles sabiam que você era dublador, e tinha alguma coisa, algum estranhamento, olha só, a tua voz eu vi na TV e tal, tinha isso?
Não, sabe que não tinha. Como eu disse, era outro, não era tão difundido, né? Era outra época. Então, eu me lembro dos meus. Eu sempre fui muito, para começar do começo, né? Eu sempre fui muito tímido, né? Sou, inclusive. Eu não sou de falar muito das coisas. Então, quando alguém me pergunta, eu digo, eu gosto, né, de falar sobre o que eu faço. Mas não sou de falar para todo mundo, né? Se ninguém me pergunta, ok, ninguém quer saber. Então, pouca gente sabia que eu fazia, eram só os meus amigos mais próximos. E a galera, na época da escola, eu me lembro deles gostarem muito de Cavaleiros do Zodíaco. Sim. E eu não participava de Cavaleiros do Zodíaco, né? E eu nem tinha voz para isso. Então não, ninguém sabia e não tinha essa troca de experiências, assim. Acho que na faculdade, quando eu já estava adulto, a galera me perguntava muito mais, porque daí já era gente com 20, 19 anos, que tinha assistido alguma coisa, né, e aí já estava adulto, já entendia mais, e falava, caramba, pô, mas é sensacional o que você faz, né, o que você fazia, a gente assistia e agora você está aqui estudando com a gente. Mas isso já foi depois de adulto. E era legal essa validação dos fãs no seu dia a dia, seus colegas e tudo mais. Porque assim, eu como fã, quando eu tenho a oportunidade de ver, por exemplo, tô vendo seu rosto agora e eu reconhecendo as vozes, caramba, que sensação diferente, mas é muito legal. Era legal da sua parte a validação dos amigos que apreciavam o seu trabalho? Sempre é, sempre é. Bom, primeiro eu tenho que dizer que deve ser muito mais legal ouvir a minha voz olhando os desenhos, né? É muito mais bonito, né? mas é claro que é. Eu me lembro dos meus amigos, por exemplo, esses, né, que já entendiam e já me perguntavam e tal. Eles me perguntavam assim, semanalmente, pô, e aí? O que você gravou hoje? E isso até virou uma piada e virou um apelido, né? Que eu só tenho com esses amigos da faculdade. Um dia eu cheguei e eu disse assim, eu nem me lembro qual produção que era algum desenho que eu tinha feito um tatu falava e tal. E era curioso. Então eu cheguei aquele dia na faculdade e os caras falaram assim, porra, e aí, o que você gravou hoje? Eu falei, cara, você acredita que eu gravei um tatu? Todo mundo riu pra caramba. Eu virei o tatu pra eles. Eu não era mais o Rodrigo. Pô, vamos estudar, o tatu tá no grupo e tal. É o tatu. Eu tenho pena da criança que queria fazer cocô na casa do Pedrinho. Essa criança, qual é o apelido dela hoje em dia? Pois é. Um personagem que ficou muito marcado foi o Alphonse, do Fullmetal Alchemist. E tem uma coisa legal, que também serve para outros personagens seus, que ele voltou a ser produzido em uma nova roupagem, que foi o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ou seja, você reencontrou e refez um personagem. Em primeiro lugar, eu queria saber se para ti é legal no aspecto nostálgico de você voltar a fazer um personagem, e se também você acaba tendo mais intimidade por já conhecer, já ter produzido antes, e talvez sua voz esteja mais madura como artista para fazer novamente um personagem como esse. Tem pontos positivos e pontos negativos nisso que você disse, né? Então, sim, é muito mais fácil, não do ponto de vista técnico, né? Mas do ponto de vista de entender para poder transmitir a emoção, você fazer alguma coisa que você já tem o background, né? Você já sabe o que acontece. Geralmente, quando a gente grava qualquer coisa, a gente não tem a menor ideia de se aquilo vai fazer sucesso ou se não vai. E, tampouco a gente tem tempo de assistir de verdade. Enquanto a gente está lá gravando, é tudo muito rápido, a dinâmica é muito ágil. Então, não dá para sacar muito, para prestar atenção na história no contexto geral. Vocês sabem que a gente grava só os nossos pedaços, né? Então, tem cenas que você não vê, nem sempre você entra em todas as cenas, então é difícil você ter o contexto geral quando você não é o diretor da coisa, né? E aí no Fullmetal, ou nessas séries ou filmes que acontece de ter a segunda, né, roupagem, ou mesmo uma segunda temporada.
Geralmente a segunda temporada você já chega chegando, você já é dono do personagem, você já entendeu. Hoje em dia, inclusive, que a gente tem o advento do streaming, que a gente grava uma temporada de uma série, aí ela fica disponível, a gente consegue assistir a série inteira, e aí depois chega a segunda temporada para você gravar, você já entende um monte de coisas que você não tinha percebido, e aí você já chega dono daquilo. Então, isso facilita muito. O ponto negativo, que não chega a ser um negativo, né? É que você tem uma responsabilidade muito maior. Porque quando a coisa faz sucesso, as pessoas já têm uma expectativa a respeito daquilo. Então, você tem que, no mínimo, manter aquela... Não aquela qualidade, porque tudo é sempre feito com o mesmo carinho e tal, mas você tem que atingir aquela expectativa de quem está assistindo, né? E então, nesse caso você acaba assistindo de novo para ter a referência? A gente assiste de novo o que a gente fez antes. Às vezes a gente faz isso sim, por exemplo, no início de uma segunda temporada, ou no início do trabalho de uma segunda roupagem, como você usou, a gente ouve sim o anterior, busca vídeos na internet, para tentar chegar mais próximo. Como tem o lance, por exemplo, das vozes. Você envelheceu, né? Será que você vai conseguir? O meu timbre, com o tempo, não ter mudado muito, né? Então, eu consigo ainda atingir as notas e melodias que eu tinha antes. Isso facilita, eu consegui fazer vários trabalhos ao longo do tempo que tiveram lá na frente, anos depois, uma segunda execução, e eu consegui fazer. Tiveram outros que eu fui substituído porque preferiram assim, o distribuidor preferiu. O One Piece é um caso desses, por exemplo. Mas outros não. O princípio básico da alquimia é simples. Para obter uma coisa, você precisa doar outra de igual valor. Dizem que o Ed é um garoto prodígio, mas isso é porque ele pagou um preço chamado esforço para ser o que é hoje. Alguns desses animes acabaram virando filme em live action. É o caso de Fullmetal, é o caso de outros filmes. Eu queria saber se você pega essa referência do original, no caso do anime, e usa para os filmes também, ou é um produto que você começa totalmente do zero, vamos a partir daqui, a partir desse ponto? Primeiro que isso não é uma decisão do dublador, né? Não é uma decisão minha. Às vezes é uma decisão da visão do diretor que está fazendo aquele trabalho. Porém, eu posso te dizer, assim, a regra geral, o que a gente faz na dublagem a gente precisa seguir o que foi feito no original. Então, muitas vezes, nós que trabalhamos com dublagem, recebemos algumas críticas de vários produtos diferentes, como se a culpa fosse nossa. E muitas vezes não é. Então, veja, se o live action de uma série, ele foi feito, e no original ele é diferente, ele traz diferenças daquilo da série do passado, por exemplo, é desrespeitoso você manter uma coisa, porque o produto foi feito daquele jeito. Então, alguém criou, alguém dirigiu e alguém fez a obra. O nosso papel não é alterar a obra, é fazer a versão dela, cultural, né? A localização dela. Então, tem aí, né? Eu tô sendo muito pão, queijo. Tem aí uma liberdade, né? Então, dependendo da visão, acho que faz parte da visão artística da coisa também. Olha, aqui é diferente, mas vamos manter a voz, ou vamos deixar a voz um pouquinho, nem tão infantil, mas nem tão adulta como foi feita antes e como foi feita depois, vamos deixar um meio termo. Isso se faz, mas depende muito de várias coisas, entende? Da direção, do que o distribuidor pretende com aquilo, se no original foi feito igual mesmo no passado ou não. Geralmente mas tem alguns casos que não. Uma das suas dublagens que eu acho muito legal é o Dave o Bárbaro. E se a gente reparar, ele tem muitos trejeitos, tem uns gritinhos que você faz agudos, outras coisas mais graves e tudo mais. Essas variações e tal. Olha, um bicador de nariz de barriga branca. É uma espécie muito rara. O sonho de um observador. Tira ele daqui, por favor! Minha moça. Dave, você tem que começar a ser um bárbaro de verdade. Eu queria primeiro perguntar sobre esse personagem, essas variações e tal, se era uma coisa difícil de fazer.
E aí eu já pergunto também, do ponto de vista do diretor, você, quando vai escalar, escala alguém que sabe que tem recursos para fazer coisas desse tipo, dar gritos mais finos, fazer um negócio mais engraçado e tal, ou você escala um cara que você acha que combina com o personagem e depois você vai se preocupar em pegar o melhor que ele pode fazer naqueles trejeitos mais diferentes? Bom, sobre fazer o Dave, foi ótimo, foi lindo, foi maravilhoso, inclusive para o meu desenvolvimento. Eu não sei exatamente de que ano é Dave o Bárbaro. Se você souber, me diga, mas assim, foi um pouco no início da carreira. Eu não tinha tanta experiência assim. E eu diria que foi um pouco de aposta de quem escolheu. Não Ele é me de lembro se no caso 2004. 2004? Pois é, então. Eu estava dublando há pouco mais de 10 anos, ou talvez 10 anos, mas 10 anos de experiência vindo de criança para adolescente e adulto, né? A sua percepção é diferente, né? Do que você trabalhar 10 anos já sendo adulto. Apostaram em mim ali, eu não me lembro se houve teste ou não, mas era muito divertido. Porque foi a primeira vez que eu tive que fazer algo que era diferente, né? Que eu tinha que fazer ele, né? E tinha que dar os gritos agudos também! Alguém apostou sem ter certeza, né, de que eu teria aquela versatilidade ali e rolou. Enfim, e é isso, né? A gente sempre vai muito no original. E aí eu tinha essas cartas na manga, de repente, para fazer aquele trabalho. Adoro, acho que foi super bem feito, não só pela minha parte, mas de quem conduziu tudo. A diretora dessa série foi Sandra Mara Azevedo. E enfim, putz, o resultado é muito legal, né? É curioso que é uma série que não fez tanto sucesso, né? E não teve segmento depois, infelizmente. Ela acabou. E quanto à função de diretor, né? De você escalar e tal, eu acho que o ideal é quando a gente consegue tudo o que você disse ao mesmo tempo. Você tem um ator que é parecido, e quando eu digo parecido, não parecido fisicamente, obviamente, né? Que tem, a gente chama de match de voz, né? De match de voz. Tem a voz parecida, né? E que, obviamente, vai ter a capacidade de fazer tudo, de reproduzir tudo aquilo que ele está vendo. Então, imagina, não adianta você, de repente, usar algum exemplo bem exagerado. De repente, o Jim Carrey, na época que ele estava muito careteiro e muito engraçado, não é? Então, você pega qualquer filme. Se você pega um cara que não manda muito bem na comédia, ou que não consegue, ou que tem vergonha de fazer as caretas e tal, não vai dar bom, né? Então, eu acho que tem que ter aí um bom senso de você conseguir escalar alguém que tem todas as habilidades, que tem a voz parecida, que tem as habilidades para conseguir fazer determinado trabalho. É difícil às vezes, sim, né? Mas imagina, num cenário vamos falar de Hollywood, por exemplo, quantos atores muito bons eles têm? Milhares. A dublagem, ela não tem tantos atores especialistas em dublagem, porque é uma coisa extremamente técnica. Tem ótimos, mas não tem tantos assim. Então, se o cara... Se tem muitos, né, que fazem isso dessa maneira, às vezes é difícil, mas a gente busca encontrar. Isso acontece hoje muito com o canto. Quem tem mais especialização em dublagem busca aprender a cantar melhor, né? E desenvolver esse lado, e vice-versa. Quem tem um canto melhor, que já é ator e que já dubla um pouco, desenvolver melhor a parte da dublagem para conseguir pegar esse leque de personagens. Legal que tem essa preocupação, porque é uma coisa que eu sempre falo que me irritava muito quando tinha uma dublagem com música e o dublador tá lá falando tudo mais, com uma voz grave e tudo mais. Na hora de cantar, aparece um cara com a voz nada a ver, bem fina e tudo mais. Tira um pouco da imersão, a gente percebe, eita, é dublagem, assim, tá dublado, não é o original e tudo mais tal. Então é legal que tem essa preocupação, né? Sim, sim, sim. Cada vez tem mais, inclusive. Se você pegar nos últimos anos, né, a dublagem brasileira, ela vem apenas melhorando. Desde quando, enfim, ela começou, né? E desde quando eu participo disso,
eu vejo pequenas melhoras. De tempos em tempos a gente vem melhorando, sim. E esse é um ponto, por exemplo, o sincronismo, que muita gente até tira sarro, né? Então você tem programas de televisão que tira sarro, porque o sincronismo era tudo assim, e as bocas sobravam e tal. Raramente você vai ver algo desse nível hoje em dia, porque a gente tem a tecnologia hoje para ajudar, você grava separado, essas coisas todas, isso ajuda com que você faça a parte técnica mais minuciosa, né? Uhum. E aí agora vem essa coisa do canto, né? As pessoas os atores são usados para os diálogos e para os cantos também, então isso tudo vem melhorando e eu acho que daqui em diante, raramente a gente vai ter de volta esse retrocesso de ter produtos desse jeito que você falou. Uhum. E eu tenho certeza que os fãs contribuíram para isso, né? Porque tem exigências de fãs que são cumpridas e eu fico muito feliz. Uma delas é justamente quando são conservadas vozes originais de outras produções. Você citou o Shaman King, você voltou a fazer ele, eu tenho certeza que se não fosse a sua voz, ia ter fã chiando e tudo mais e tal. É legal quando você percebe que tem fãs que clamam justamente por essa validação, clamam para que a voz seja original e tudo mais se mantenha. É legal, dá como se fosse pô, gostei do seu trabalho. Exato, pô, completamente. Imagina, eu comecei a receber mensagens perguntando se eu ia gravar o Shaman King ou não, muito antes de eu saber que tinha um segundo Shaman King, né? E eu dizia, não sei mesmo, as pessoas acham que é mentira, né? Que a gente sabe de tudo, mas não pode falar. De fato, a gente não pode falar, mas muitas vezes a gente não sabe mesmo. E eu não sabia. E aí... tem isso, né? Os elogios, poxa, vai ser demais se você fizer, tomara que você faça, você precisa fazer, porque senão não vai ser igual. E aí eu, como espectador, eu concordo com isso, porque, por exemplo, eu assisti na minha infância Chaves. É impossível para mim imaginar os personagens de Chaves com outras vozes. E não porque se vier uma outra temporada nova, feita por outras pessoas, que essas pessoas vão fazer pior. Não, é só porque você já tem uma memória afetiva daquilo. E aí, de alguma maneira, aquilo te incomoda, né? Do teu ponto de vista, acaba estragando. Poxa, mas não é a mesma coisa e tal. Então, óbvio, quando a pessoa fala para você, poxa, eu queria que você fizesse o segundo, é um sentimento de que eu fiz bem, né? Gostaram. E quando muita gente fala, é porque, poxa, aquilo atingiu um nível de massa, né? Você exerceu bem a sua função e foi legal e muita gente gosta e querem que você repita. Tente entender, a posição de xamã é quase toda determinada pela grande força do espírito que colabora com ele. Isso significa que é considerado um bom xamã o indivíduo que tem espíritos capacitados como seus colaboradores. Numa vasta cidade como Tóquio, certamente encontrarei os melhores companheiros. Daqui de cima dá pra ver as estrelas tão bem essa noite. Por que é que você não sobe aqui e vem olhar também? Vem olhar junto com a gente. Aí, você não precisa se assustar. Todos eles são meus amigos, você tá vendo? Apesar de todos eles serem um bando de folgados que não conseguiram ir pro céu. Agora eu queria falar de um personagem que eu gostei bastante também. Eu tô falando de muito personagem que eu gosto, mas realmente eu gosto muito do teu trabalho. E a época que você dublou diversos animes, um deles, um dos mais conhecidos, é o Sakura Card Captors, que você fez o Yukito e o Yui, que justamente é uma outra versão do Yukito e tudo mais. E aí eu queria saber desse trabalho para fazer com que as vozes fossem a mesma e diferente ao mesmo tempo, porque era o mesmo personagem, uma outra roupagem, outra versão, outra forma de falar e tal. Como era isso para ti? Como trabalho de ator, é sempre muito interessante e desafiador quando acontecem coisas desse tipo, né? Então, é o mesmo personagem, mas ele tem duas interpretações diferentes. Então, é sempre desafiador. Isso vai muito, você diz, como é mudar... de novo, a gente vai muito em cima do original, né? É a mesma voz, porque é a mesma pessoa. E aí você precisa tomar cuidado para realmente pegar as nuances de interpretação diferentes. Óbvio, tem a colocação da voz. Eu me lembro muito bem do Yui, por exemplo, que é mais suave, então tem um pouco mais de ar e tal. Mas tem muito mais da interpretação, que é mais tranquila do que
do que só um adolescente, né? Então, se a gente ficar atento a essas nuances e você diferencia na interpretação, é onde você consegue o melhor resultado. É desafiador, né? Mas é muito interessante. Para quem gosta de trabalhar com arte e quem gosta de trabalhar com isso, né? A percepção é muito importante. Então, é um fator que depois de realizado o trabalho, é muito prazeroso. Você perceber que tinha uma diferença. Se eu fizesse igual, eu não sei se você só assistiu dublado ou se você assistiu o original também. Eu só assisti dublado. O original eu assisti o filme. Muita gente só assistiu dublado. Se eu não tivesse conseguido, você jamais me faria essa pergunta. Porque seriam dois personagens iguais, com a mesma voz, a mesma voz, né? Mas não, tinha duas personalidades diferentes. Eu conheço um restaurante onde fazem uma comida gostosíssima. O que acha de nos encontrarmos amanhã à tarde no parque aquático? É a primeira vez que você me vê desta forma. Você foi a escolhida por Kerberos para recolher todas as cartas Clow. Outro personagem muito marcante, principalmente pela época que passou, que era os anos dourados da TV Globinho, era o Joey do Yu-Gi-Oh! Tem razão, Tristan. Ninguém me chama de cachorro chorão. Quando ele vir o que eu tenho guardado pra ele, ele é quem vai cair no chão. Dá só uma olhada. Dragão negro de olhos vermelhos! Yu-Gi-Oh! Fez muito sucesso, a galera fazia cartinha de papel, fazia as cartinhas, compravam e tudo mais. E, de fato, o personagem é marcante até hoje em dia. É um dos personagens mais lembrados teus? Sim, o pessoal lembra muito de Joey e de Gary. Sempre, em todos os lugares, eventos ou mensagens que eu recebo, tem muita gente que gosta de vários, né? Mas sempre, mesmo quem gosta de bastante, sempre esses estão meio em primeiro. Ah, você é a voz do Joey. do Joey e aí na sequência do Jaden, né? Porque Yu-Gi-Oh! E Yu-Gi-Oh! Então, sim, é muito lembrado, sim. Não parecia que poderia dar algum problema quando você fez o Joey na primeira versão e depois o Jaden, porque, quer queira, quer não, são dois animes. Graças a Deus os dois não se juntaram, mas o Jaden acabou jogando contra o Yugi em uma certa ocasião e tudo mais tal. É verdade. Tem esse pensamento que poderia dar um problema em algum momento? Eu cheguei a pensar, né, em alguma etapa ali, bem no início, né, porque, como eu disse, a gente não sabe muito das coisas, né? Então, alguém tomou a decisão, esses dois animes foram gravados na Paris Video, né? Também é um estúdio que hoje não existe mais, infelizmente. Alguém decidiu ali colocar a minha voz no Jaden. Então, no início, eu como não sabia, né, qual que era a diferença de um e de outro, caramba, mas faz sentido isso, né? Não faz? Mas aí logo eu vi que a história era outra, enfim, né? Era outro desenrolar. Então, achei que não tivesse problema, parei de me preocupar. Isso sim deveria ser uma preocupação de quem tomou essa decisão na época e do estúdio, né? Poxa vida, se tiver um crossover, o que vai acontecer? Né? E é por isso que hoje, dificilmente, em uma coisa que tem segmento, ou que a gente sabe que tem uma saga, é que hoje também a gente tem mais conhecimento das coisas que estão em produção, né? E que vão acontecer. Dificilmente a gente coloca pessoas para fazerem, atores para fazerem dois personagens, porque pode dar esse ruim, né? Que acontecia muito no passado. Poucos profissionais, você tinha que escolher ali, né, os que conseguiam, vamos dizer, dar conta, só que aí depois lá na frente se cruzava, aí você tinha que mudar a voz, né, de um. Isso acontece em diversos animes que tem muitos personagens, né, e aí um mantém a voz, você tem que escolher, não tem como. Mas ainda bem que, como você disse, ainda bem que não aconteceu, né? E desses personagens, tem aquela frase marcante que o pessoal mais pede, seja em redes sociais, seja em eventos? Sempre tem. Eu não sou muito bom de lembrar das frases de todos os personagens, tá? Mas tem algumas. Por exemplo, do Joey, né? Dragão negro de olhos vermelhos! Né? O pessoal sempre pede, poxa, faz aí uma jogada com uma carta X, né? Geralmente é o dragão negro de olhos vermelhos. Mas aí, geralmente, as pessoas vêm com as frases, né? Do tipo, poxa, faz aquele... Amidamaru! Saca? Do Shaman King. Faz aquele tal coisa. E aí,
a gente até lembra, poxa, é verdade, como era mesmo? E aí, no momento em que as pessoas falam, é muito louco isso, né? Como a nossa cabeça funciona. Você se lembra do jeito como você fazia, porque é uma sequência de repetições muito grande, né? E aí você se lembra, tá, então desse jeito, e aí a galera vibra, né? Deve ser nostálgico também, né, na hora que faz. Sim, muitas vezes sim, porque você não lembra mesmo, né? São muitas frases que a gente fala todos os dias e tal. E aí quando você falou muito e aí não é uma frase exatamente, né? Mas, por exemplo, o lance do Alphonse sempre dizer Ed, que é uma adaptação. No original, ele sempre diz irmão. Sim. Não sei se você sabe disso. Ele sempre, tudo que ele vai dizer, irmão. E aí ele diz, poxa, não deu certo, irmão. E aí a gente achou que era uma coisa que não era tão natural pra gente. A gente não diz isso, né? Sei lá, em algumas regiões a gente fala assim, pô, mano, só que aí fica meio regional também, né? E aí Sim. A gente resolveu adaptar logo da primeira vez para chamar ele de Ed, porque cabia e também era pequenininho, né? Não dava para ser uma palavra muito grande. Então, isso tem algumas coisas que são marcantes pela repetição. E aí, quando você se lembra disso, você fala assim, é verdade. Vamos agora para o nosso Ramo Logo. Uma brincadeira da infância. Futebol. Um desenho muito doido. Centaur World, Mundo dos Centauros. Um ator incrível. Um ator incrível? Shia LaBeouf. Um famoso com uma conduta exemplar. Famoso com uma conduta exemplar? Acho que Silvio Santos, cara. Um dublador coringa para escalar em qualquer situação difícil. Qualquer situação difícil? Tem alguns, hein? O pessoal vai ficar com o Silvio, mas um dublador coringa, não só pelas situações, mas porque a voz tem multifacetas, é César Marchetti. Pergunta aleatória. Qual superpoder você escolheria e qual seria a fraqueza que você nunca queria ter com esse superpoder? Essa é mais complexa. Escolheria voar. Poder voar não é exatamente um superpoder, mas é uma coisa que a gente não pode fazer, então vira um superpoder, né? E qual é a segunda? O que eu não queria ter como fraqueza? Considerando esse poder. Eu não ia querer que a Kryptonita destruísse as minhas asas. Perfeito. Esse foi Rodrigo Andeato. Rodrigo, muito obrigado pela tua entrevista. Adorei o papo, foi muito legal relembrar diversos personagens bem legais. Dizer que continuo muito seu fã e vou continuar acompanhando muito o teu trabalho. E queria deixar esse espaço para você fazer sua despedida. Eu que agradeço por poder falar um pouquinho, divulgar. Agradeço demais a você e a todo mundo que incentiva e que gosta da nossa profissão, né? Não só do Rodrigo, mas de tantas outras pessoas que fazem isso e vocês podem ter certeza de que a gente faz com o maior carinho, com o maior respeito. Nem sempre todo mundo gosta de tudo o que a gente faz, né? Mas tem outras coisas também que fogem da nossa alçada, mas enfim, agradeço a todo mundo que curte e que eleva o nível, né, dessa arte que a gente faz. É muito importante. Então é isso, pessoal. Redes sociais do Rodrigo aqui na descrição. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, pois ajuda muito, é de graça e você só tem a ganhar. Um forte abraço a todos e até a próxima!